E vocês não acreditavam que o dólar viria abaixo dos 5,60. Pois ele veio. E quem assiste aqui ao nosso comentário já tinha ouvido nós falar disso. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa sexta-feira, esse espaço onde debatemos o que aconteceu de mais importante na semana, o impacto nos ativos e, obviamente, uma tentativa de projetarmos o que pode vir a acontecer. Sem antes lembrá-los que episódio 65 do Aposentado Rico, fresquinho, subiu hoje em todas as plataformas. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais o que é Financial Planning, então está aí uma grande oportunidade. Trocamos uma ideia super legal sobre o tema. Já está à disposição de vocês aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple TV e onde tiver plataforma disponível de streaming, nós estamos lá. Muito bem, e esta semana, qual foi o grande guidance e o que teve de relevante impactando os mercados? Quando a gente olha basicamente o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que projetou, o que catapultou a possibilidade da continuidade do movimento de alta nos preços foi especialmente a possibilidade da conversa entre Trump e Xi Jinping. Segundo algumas informações que vazaram na mídia, essa conversa aconteceu por telefone e ventila-se a possibilidade de ou Trump viajar à China ou o próprio Xi Jinping vir aos Estados Unidos para uma conversa presencial para avançar nas negociações. Então, os mercados, obviamente, acabaram se animando com esse processo todo. Eu até vou iniciar aqui os gráficos lá por S&P, como vocês podem verificar aqui, porque nós estamos aqui confirmando um pivô de alta num patamar bastante relevante. Então, a gente conseguiu romper mais uma vez o topo de 2 semanas atrás. Nasdaq, quando verificamos o comportamento dos preços, o pivô já se confirmou antes, inclusive. Então, o mercado de tecnologia está ainda mais forte. Aqui também impulsionado por alguns resultados corporativos, especialmente da NVIDIA, que veio muito acima da expectativa do mercado. E lá na Europa, seguindo a mesma toada, a mesma expectativa, nós estamos aqui na iminência também de um rompimento do pivô. Então, os mercados globais, de certa forma, buscando uma recuperação bastante forte. E só confirmando a nossa tese, o índice do medo, aqui novamente na faixa dos 18, o que corrobora com a nossa tese de que a volatilidade baixou e esses pivôs confirmando, nós vamos rumo ao topo histórico novamente nas bolsas americanas. Quando a gente traz para o contexto da comarca, eu vou começar aqui com o dólar, porque efetivamente tem uma informação bastante relevante, a perda do patamar dos 5,60, né, e acabou vindo com força. No intraday nós chegamos a flertar aqui no 5,55 e caminhamos a passos largos aqui para ver o nosso dólar no 5,50. Eu até tracei essa linha aqui, que era uma sublinha do patamar de suporte do 5,60, porque esse retângulo sendo rompido, geralmente ele projeta o mesmo movimento no sentido descendente. Reparem que, trazendo a figura do triângulo, magicamente ela encerra no 5,50. Então, se fosse para cravar aqui uma aposta na moeda americana, eu diria que existe uma grande possibilidade do 5,50, que se o 5,60 já era um patamar interessante para o posicionamento na ponta comprada, 5,50 está muito, muito mais interessante. E eu continuo insistindo que, na minha visão, 5,50 é o novo normal, né? Quando a gente via há 1 ano e meio atrás o dólar a 5, 4,80, 4,90, seria hoje o que equivale aos 5,50. Então, é um patamar bastante interessante para quem precisa comprar dólar, pode ser realmente uma oportunidade única, caso isso venha a acontecer. Já está num patamar interessante. E aí vamos falar do DI, porque o DI também foi impactado, especialmente pela fala do Galípolo. E ao contrário até do que o mercado vinha imaginando que pudesse acontecer,
ventilou a possibilidade de mais uma alta de 0,25 pontos. O que me parece bastante estranho, pois, quando olhamos para os números, a gente olha os números inflacionários, eles vêm inclusive saindo os indicadores abaixo da média. Mesmo que o índice de criação de empregos veio acima da expectativa, e é uma expectativa que reflete todo a colocação de dinheiro que está sendo posta na economia, ou seja, para turbinar a questão do PIB, seria natural que refletisse isso também na quantidade de empregos. Qual era o grande temor desse processo todo? Era que tivéssemos a inflação fugindo ao controle. Mas não, a inflação aparentemente não está fugindo ao controle. Por outro lado, quando a gente olha para a resposta que o mercado costuma dar, quando se ventilou a possibilidade de parar nos 14,75, que já é um patamar de respeito, né? Ele, do ponto de vista de política monetária, me parece ser um patamar bastante razoável já de taxa de juros. Ele funcionaria naquela perseguição para segurar a questão inflacionária. O mercado já tinha aceitado esse número, já tinha se refletido bem nos principais ativos da Bolsa. O dólar não reagiu, ou seja, o dólar continuou caindo, e o DI futuro também vinha apontando a possibilidade de queda. A partir do momento que o presidente do Banco Central ventila o contrário, não me parece que o efeito de 14,75 para 15 mude alguma coisa com muita força. Então, o efeito não foi bom. Né? Repare que a curva aqui extrapolou novamente, já estamos em 14,30, novamente nós vimos abaixo, né? Chegamos a bater 13,70, o que seria excelente. Isso, evidentemente, quando a gente vai para olhar os preços, né? Deixa eu colocar o índice Bovespa aqui para que a gente consiga avaliar isso, né? Refletia-se também na retomada do movimento ascendente, especialmente os cíclicos domésticos, que são muito impactados pela questão da taxa de juros. Não sendo de outra forma, né, o fato de nós termos uma expectativa de novo de subida de taxa de juros reflete, ao contrário, naqueles ativos que vinham respondendo muito bem. E o nosso índice monta aqui um leve pivôzinho de baixa, ainda dentro do que eu considero normalidade. Lembro que na semana passada eu tracei esta linha de suporte aqui, que é na faixa dos 135 mil pontos, que seria, na minha visão, o teste possível. Eu mostrei isso no gráfico semanal, vou colocar o gráfico semanal aqui de novo, porque coincide também com a média de 9 períodos. Reparem aqui essa linha vermelha, traçada aqui no gráfico, coincide exatamente com esse patamar de suporte. Então, esse modelo corretivo ainda está dentro do que eu considero uma normalidade. E ele está refletindo, sem dúvida alguma, a questão. Qual é que é a única diferença, a única anomalia? A queda vinha com volume mais baixo, hoje já tivemos um volume um pouquinho mais alto. Né? Então, também refletindo um pouco, talvez, a questão da fala do Galípolo. Por outro lado, nós temos também ainda o debate da questão do IOF, porque domingo vai ter um encontro importante com as lideranças do Congresso, o Ministério da Fazenda, Haddad e seus técnicos, para tentar desenhar alguma alternativa à decisão do IOF, que foi muito mal vista por todos, né, um impacto muito negativo, não só o impacto de subida de impostos, como também o impacto no reflexo econômico em si, do que significa para a questão dos VGBLs, para a questão do funding, né, dos empréstimos, que tornou o crédito mais caro, e também, evidentemente, um impacto um pouco menor, mas desconfortável também, da remessa de dinheiro para fora, né, o que traz ainda, suscita, né, de uma forma não muito boa a questão de controle de capitais. Né? Então, em todas as frentes que a gente olha, tirando o fato de que se quer arrecadar mais para equilibrar as contas públicas, mas isso é um imposto regulatório, não um imposto arrecadatório, né? O IOF é regulatório, não arrecadatório, por esse lado também é ruim. Então, por onde a gente olha, me parece que foi uma decisão equivocada. Mas, domingo, a gente pode ter novidades, então já está tentando desenhar uma alternativa, vamos ver se o Congresso também ajuda nisso, especialmente na questão de que eles querem colocar algo estruturante, ou seja,
tem que mexer também na ponta dos custos. A gente vem batendo nisso semana após semana, mas parece que finalmente talvez se olhe com isso com um pouco mais de carinho. Eu imagino que isso acontecendo de forma positiva vá inevitavelmente refletir também no comportamento dos preços, então a gente pode ter aqui um teste do suporte, mas em seguida buscarmos uma recuperação nos ativos. Pessoal, então reforço o convite para vocês assistirem o episódio 65 do Aposentado Rico, está à disposição. Ainda também, se vocês quiserem ver a aula sobre o mercado de seguros, que a gente proferiu na semana passada, no Focalize 360, assim como todas as aulas que estão disponíveis gratuitamente lá para vocês. E assinem aqui as nossas mídias, se gostaram, dão o seu like. Espero que tenham todos um ótimo final de semana e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!